Bom, vamos lá, Primeira Guerra Mundial. Primeiramente eu vou falar algumas informações gerais sobre o conflito em si. São informações relevantes e vão explicar por que esse conflito é tão comentado até os dias de hoje. No período em que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, foi chamado de A Grande Guerra. Por quê? Porque no momento em que ela aconteceu, ela foi um conflito sem precedentes na história, ou seja, nunca houve na história um conflito tão grandioso quanto o que estava acontecendo naquele momento. E para demonstrar o quão grandioso era esse conflito, você pode olhar para a mortalidade. A Primeira Guerra vai matar mais pessoas que todos os conflitos que aconteceram na Europa antes dela. Todos os conflitos? Sim, estou falando de todos os grandes conflitos que aconteceram na Europa. Se você pegar o número de mortos de todos e juntar, você não chega ao número de mortos da Primeira Guerra Mundial. Sim, estamos falando de uma mortalidade enorme. Para vocês terem uma noção melhor, o número de mortos da Primeira Guerra é estimado em cerca de 10 milhões de pessoas. E para comparar a estimação, o número de mortes da Guerra Franco-Prussiana, 180 mil mortes. A Guerra Franco-Prussiana foi sim considerada uma guerra muito violenta, foi uma guerra em que a Prússia basicamente massacrou a França. Então você tem uma enorme desproporção. E ainda assim, considerando que a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra não tão distante cronologicamente da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a tecnologia não era tão diferente assim, o conflito armado não era tão diferente assim. Para vocês terem uma noção dessa escala quase bizarra de mortalidade que existiu na Primeira Guerra. Foi um número de mortes muito elevado. Isso ia perder depois para a Segunda Guerra Mundial, mas isso é em outra aula. Bom, outra coisa importante é que a Primeira Guerra foi a primeira vez em que todas as potências da Europa ficaram frente a frente. Ou seja, você nunca teve um conflito na Europa anteriormente que colocasse todas as potências europeias simultaneamente no mesmo conflito. Lógico, você pode falar das guerras napoleônicas e das coligações? Sim, mas no momento você tinha uma potência suprema que era a França e a Inglaterra. Os outros países eram países poderosos sim, mas não eram efetivamente potências. Então nesse momento aqui você tem diversas potências na Europa. Potências no sentido, tinham basicamente a hegemonia do mundo. E você tem todas as potências entrando em conflito armado uns contra os outros. Evidentemente que não de forma aleatória ou isolada, você tinha blocos militares, né, dos dois lados. Você tinha, por exemplo, eu vou explicar isso mais pra frente depois, você tinha a Alemanha com a Áustria contra a França, a Inglaterra e a Rússia. Eram basicamente as tríplices importantes, assim. Tríplice porque a Itália estava do lado da Alemanha, depois ela vai trocar de lado, mas isso não é importante no momento. O importante é dizer que você vai ter um conflito muito potencializado justamente porque você tinha essas grandes potências participando diretamente e ao mesmo tempo desse conflito. E evidentemente que eles iam arrastar as suas colônias para esse conflito. Arrastar diretamente ou indiretamente. Quando eu digo diretamente, é realmente a colônia, ou seja, aquela pós-colonial que uma potência europeia tinha, realmente participar de uma frente de batalha. E quando eu estou falando indiretamente, eu estou falando na forma de insumos, ou seja, a colônia disponibilizar matéria-prima, ou mesmo disponibilizar produto industrial por um período temporário, para conseguir fazer com que a metrópole vença o conflito e siga bem na guerra, né? Ou até fornecendo mesmo soldados das colônias. Então, essa participação que existiu das colônias ao redor do mundo, você vai ter literalmente diversas frentes de combate no globo. E isso vai fazer com que a Guerra Mundial receba esse nome, porque você tem várias frentes de combate em diversos continentes. E é por isso que a Grande Guerra, depois de um tempo, acabou recebendo o nome de Guerra Mundial. Aqui você tem um mapa mundi mostrando basicamente o plano geral de guerra que estava acontecendo naquele momento. Apenas a América em si não foi envolvido nesse conflito a princípio, porque os Estados Unidos depois vai entrar na guerra, como vocês já sabem. Mas você tem focos de conflito na Europa, aqui no Oriente Médio, você tem vários focos na África e também na Oceania.
Evidentemente, porque no Oriente Médio, porque você tinha a participação do Império Turco Otomano, que era aliado da Alemanha e da Áustria, e na África você tinha diversas colônias da França, da Inglaterra, da Alemanha. Então você evidentemente vai ter diversas frentes de batalha nessa região. Aqui na Oceania também você tinha colônias alemãs, colônias francesas, colônias inglesas, então você vai ter um conflito nessa região também. Bom, analisando qual é a frente de batalha mais importante, evidentemente que é a frente ocidental da Alemanha contra a França e a Inglaterra. Também temos a frente oriental, que é a frente da Alemanha e da Áustria contra a Rússia. Essas são as duas frentes mais importantes, são as frentes que efetivamente vão definir os rumos da guerra. Bom, agora pessoal, que eu dei mais ou menos o panorama geral, evidentemente que eu vou explicar tudo com mais cuidado depois, eu vou falar um pouco do que estava acontecendo na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Evidentemente que eu já abordei isso em outras aulas, mas só retomando alguns conceitos e até um conceito novo. Esse conceito aqui, chamado de o longo século XIX, o que significa esse termo, longo século XIX? Esse termo é reconhecido por alguns historiadores como a representação do período desde a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, até a Primeira Guerra Mundial. Aí você vai falar, realmente está fugindo da cronologia, como está escrito aqui embaixo, fuga do convencionalismo cronológico. Sim, porque a Revolução Francesa aconteceu no século XVIII e a Primeira Guerra Mundial aconteceu no século XX. E por que o longo século XIX? Porque os historiadores eles vão classificar que o período da Europa, esse período do século XIX, foi basicamente o século da burguesia. Ou seja, foi o período em que os burgueses assumiram a posição de classe hegemônica na Europa e eles iniciaram a sua modelação do mundo. Ou seja, começaram a mudar o contexto político do mundo inteiro para atender aos seus interesses. Então você tem o quê? Você tem desde a Revolução Francesa, que significa basicamente a ascensão da burguesia ao poder político da Europa, até a Primeira Guerra Mundial como sendo o início e o fim, basicamente, dessa era da burguesia. Por que isso? Porque quando você tem a Revolução Francesa, a burguesia chega ao poder. E a Primeira Guerra Mundial vai ser a manifestação máxima do, basicamente, da fome da burguesia por dinheiro e poder, porque a Primeira Guerra vai ser uma guerra que vai acontecer efetivamente por interesses políticos, no sentido de aumentar áreas de influência para conseguir mais matéria-prima, para conseguir produzir mais produto industrial e para você vender mais, ou seja, foi uma guerra efetivamente pelo dinheiro. Você tinha diversos outros contextos, sim, mas efetivamente a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que aconteceu porque a burguesia não sabia quando parar. Basicamente isso, ou seja, esse progresso capitalista e a riqueza burguesa teria o fim nas trincheiras da Europa. Ou seja, a burguesia assume o poder com a Revolução Francesa e basicamente essa hegemonia da burguesia, ou seja, todo essa fome que a burguesia tinha, vai acabar nas trincheiras da Europa, com diversas pessoas morrendo nesse conflito. Agora retomando o que está acontecendo na Europa, ainda um pouco, basicamente próximo da Primeira Guerra Mundial. Você tem a chamada Belle Époque. Não é a pronúncia correta, mas acho que vocês vão guardar. Você tem essa fase na Europa de uma euforia de costumes, ou seja, você tem aquele momento na Europa em que você tentava mostrar o total triunfo do capitalismo da riqueza. Ou seja, você tinha aquela questão do positivismo, você tinha a crença de que com o capitalismo, com as novas invenções tecnológicas, o homem nunca ia parar de se desenvolver e avançar. Você tinha uma visão muito otimista do período. Você tinha a crença na época que não havia limites ao progresso humano. Você pode até lembrar do positivismo de Comte. E além disso, você tinha um incentivo máximo pela intelectualidade e também pelo meio artístico. Ou seja, foi um período na Europa realmente muito bonito, foi um período que houve grande desenvolvimento no sentido intelectual, mas essa época ia ser sepultada da pior maneira possível, porque estava prestes a acontecer o pior
conflito que a humanidade já viu naquele período. Ou seja, você tem aqui uma bela imagem de Paris mostrando quão sofisticada a Europa estava naquele momento, e você tem aqui uma imagem de o que a Europa ia se tornar depois da Primeira Guerra Mundial. Agora, entrando um pouco mais a fundo sobre esse sepultamento dessa época bela que aconteceu na Europa, você vai ter literalmente a guerra mostrando a face oculta e mais horrível do capitalismo possível. Literalmente a ciência e a técnica e as novas invenções sendo empregadas na destruição e na morte. Você tem basicamente a formação da indústria da guerra nesse período. A guerra, pela primeira vez, ela vai contar com armas de longo alcance, vai contar com aviação, vai contar com submarinos e gases letais, que eram coisas totalmente inéditas até então. Você vai ter um poder destrutivo nunca antes visto, que vai fazer basicamente os conflitos anteriores parecerem brincadeiras, porque o nível de destruição que a Europa vai chegar com essas novas invenções vai ser algo nunca visto antes, e por isso a mortalidade, devido às novas invenções e às novas armas, por isso a mortalidade vai ser tão elevada assim. Aqui você tem outra imagem mostrando basicamente a Europa durante a Belle Époque, aquele período em que você tinha essa extravagância da riqueza, extravagância teoricamente da razão humana, extravagância da cultura que estava sendo bem desenvolvida naquele período, e você tem basicamente a Europa durante a Primeira Guerra, que parece basicamente uma situação apocalíptica. E agora é importante falar para vocês do porquê dessa mortalidade tão alta. Eu vou falar das principais invenções da Primeira Guerra, invenções que iam mudar a maneira como se tinha uma outra armada para sempre. Então, primeiramente eu vou falar para vocês dos tanques. Os tanques, como vocês devem saber, são veículos blindados terrestres. E por que os tanques foram criados? Eu vou explicar para vocês mais especificamente na próxima aula, na parte 2 da Primeira Guerra, mas a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito imóvel. Era uma guerra em que você tinha as frentes dos dois lados. Você tinha aqui, por exemplo, uma trincheira A e uma trincheira B. O que é uma trincheira? Trincheira é quando você escava a parte do terreno, coloca soldados ali e você estabelece ali uma posição e você tenta segurar essa posição. É basicamente isso. E os tanques, nesse momento, eles foram inventados durante a Primeira Guerra. Eles surgiram justamente para você conseguir romper essas trincheiras. Ou seja, se você estivesse aqui na trincheira A e você tentasse avançar para a trincheira B, você ia receber, evidentemente, tiros, você não ia conseguir avançar. Mas com um veículo blindado, você ia conseguir aguentar esses tiros para conseguir ir avançando posições. Ou seja, a trincheira B estava aqui e ela ia avançando aos poucos, até você conseguisse ganhar posições em relação ao seu inimigo. Portanto, nesse período, os tanques de guerra foram realmente medidas de batalha revolucionárias, porque permitiram que você ganhasse muitas posições numa guerra que era tão entroncada, tão imóvel dessa maneira. Eu até coloquei uma representação para vocês. Aqui tá alguns tanques. Daqui de baixo é o tanque alemão, eu acho, e o de cima é o inglês. Não sei exatamente se são assim, mas eu acredito que sim. Aqui nós temos o esquema, que eu montei para vocês. Aqui nós temos a trincheira B. Se você tiver um tanque de guerra, você vai conseguir literalmente conter esses tiros aqui, e vai conseguir avançar para poder ganhar algumas posições aqui, ou seja, avançar a trincheira B mais para frente. Agora você tem os aviões militares. Pessoal, é importante falar que nessa época o avião foi inventado, porque não existia antes o avião, e o avião já foi aperfeiçoado já para a batalha nesse período. Ou seja, você vai ter esses aviões armados com metralhadoras e lança-chamas, ou seja, evidentemente que vai ser um componente muito letal nas batalhas. E como esses aviões iam funcionar? Esses aviões basicamente estavam no céu, eles desciam e basicamente apontavam suas armas para a frente inimiga, não necessariamente para soldados, podia ser soldado, tanque. Eles apontavam, desciam, faziam esse movimento, estavam aqui no céu, desciam, atiravam e depois subiam e ficavam repetindo esse movimento. Evidentemente que os países que tinham a disponibilidade dessa tecnologia tinham realmente muitos pés à frente dos outros países, porque é uma tecnologia realmente devastadora no período.
Você vai ter também os dirigíveis militares, que basicamente tinham o mesmo princípio dos aviões militares, só que eram um pouco mais lentos. Você tinha basicamente esse artefato aqui insuflado com gás, e basicamente você ficava flutuando no céu. É muito mais lento que o avião, muito mais limitado, muito mais frágil, evidentemente, mas é o que era utilizado antes do aperfeiçoamento da aviação. E agora, pessoal, talvez a invenção mais importante da Primeira Guerra Mundial, que foi a metralhadora e a submetralhadora também, né, que é um apêndice da metralhadora. Basicamente são as armas de tiro rápido. Agora é importante falar que a Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas no sentido de armas. Por quê? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente na Guerra Franco-Prussiana, você tinha a utilização das armas que não eram de tiro rápido, ou seja, armas que você precisava ficar carregando constantemente. Então, você dava um tiro com a arma, precisava recarregar, ou dava 2, 3, 4 tiros, precisava recarregar. Então, você tinha uma função muito limitada da arma. E no momento em que você cria uma arma que podia atirar diversas vezes no minuto sem conseguir carregar, evidentemente que você tinha uma vantagem absurda. E você também ia aumentar muito a mortalidade. Por quê? Porque agora você podia literalmente matar vários soldados com ondas de tiro, que era uma coisa impossível antes. Por isso as frentes assim eram tão ameaçadoras, porque você não tinha bala suficiente para matar todos. Agora sim você podia matar centenas de pessoas com uma única passada de metralhadora, o que era evidentemente uma coisa assustadora. E talvez a coisa mais assustadora que aconteceu na Primeira Guerra foram os gases tóxicos. Eles eram a arma mais temida de todos. Inclusive, atualmente, eles são banidos por convenções internacionais. Acho que vocês até podem se lembrar de que a Síria sofreu algumas sanções. Na verdade, o governo da Síria sofreu algumas sanções porque utilizou armas químicas no conflito. Esses tempos atrás, não sei quantos anos faz isso. Porque os gases tóxicos, as armas químicas no geral, elas são banidas no conflito armado. Ou seja, existem leis específicas que proíbem que você utilize esses gases tóxicos hoje em dia, de tão mortal que eles são. Por quê? Porque se ele não mata você, ele vai alejar você. O gás mais mortal no período foi o gás mostarda. E os principais efeitos que esses gases tóxicos trazem ao corpo asfixia, erupções de pele. Pessoal, é importante que vocês saibam que é instantâneo isso. Você fica cego instantaneamente, você rompe diversos vasos sanguíneos, você fica basicamente desfigurado ao entrar em contato com outras concentrações desse gás. Ou seja, era uma arma realmente desleal e eram armas que muitas vezes eram utilizadas quando a batalha não tinha mais jeito. Ou seja, você está perdendo frentes, você está perdendo posições, você utilizar o gás mostarda literalmente para poder acabar o conflito. Inclusive você usar o gás mostarda quando seus próprios soldados estavam sem proteção. Ou seja, foi uma tática muito suja que foi utilizada na Primeira Guerra Mundial. Você tem aqui algumas imagens da desconfiguração que esses gases podem trazer. Você tem uma imagem aqui das batalhas e dos protetores, né, que eles utilizavam para conseguir lutar em meio a esses gases. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês das causas do conflito em si, e talvez seja a parte efetivamente mais importante da aula, porque é a parte que realmente cai no vestibular. A parte que mais cai no vestibular referente à Primeira Guerra são as causas do conflito, ou seja, por que a Primeira Guerra aconteceu, por que esse conflito imenso e terrível aconteceu naquela época. O primeiro motivo de ter acontecido, pessoal, foi o que eu falei para vocês na aula de unificação alemã e italiana. O rompimento do equilíbrio europeu. E para isso tem que retomar até o Congresso de Viena, que quando aconteceu em 1814, tentou basicamente fazer com que na Europa existisse um certo equilíbrio. Ou seja, nenhum país ia ser muito mais forte que os outros se não a Europa entrar em guerra. Essa era a ideia naquele período. E era por isso que a França e a Áustria temiam tanto que a Alemanha se unificasse, porque sabiam que a Prússia já era muito poderosa sozinha, o que a Prússia iria se tornar caso se unisse a regiões também muito ricas e poderosas. E acabou acontecendo. Você tem a unificação da Alemanha, você tem a unificação da Itália, e a Europa finalmente estava sem equilíbrio novamente. Com a unificação da Alemanha, ou
Devido à Guerra Franco-Prussiana, você tem a unificação da Alemanha, né, porque foi uma consequência direta, mas evidentemente que essa unificação está acontecendo há um bom tempo, ou seja, quando a Prússia decidiu se unificar, você tem já um rompimento do equilíbrio europeu. Você tem a França já basicamente morrendo de medo e também a Áustria. A Alemanha ela vai conseguir se unificar ao ferro e fogo por meio da indústria e da guerra, vai conseguir derrotar os franceses, vai conseguir inclusive pegar essa região que fica entre a fronteira da França com a Alemanha, que vai ser a região da Alsácia e a Lorena, que vai ser uma região muito importante na Primeira Guerra. Por quê? Porque era uma região que tinha muitas jazidas de carvão e ferro, e evidentemente esse era o insumo mais importante para um país industrial naquele momento. A França perdeu uma região muito importante, enquanto a Alemanha ganhou uma região muito importante. Isso na Guerra Franco-Prussiana, pessoal. Eu falei para vocês que quando a Prússia rendeu a França, eles basicamente humilharam a França da pior maneira possível, inclusive pegaram a região talvez mais importante economicamente da França e passaram para as terras alemãs. Então você tem essa questão da humilhação francesa, e com essa humilhação vem o desejo por revanche da França diante da Alemanha. Pessoal, essa é a característica, esse motivo talvez seja um dos fatores mais importantes. Depois da Guerra Franco-Prussiana, a relação entre a Alemanha e a França nunca vai ser pacífica. Sempre vai haver troca de farpas, sempre vai haver aquele conflito enrustido entre esses dois países. Então, evidentemente que o revanchismo francês, que é como aparece no vestibular, é algo muito importante como causa da Primeira Guerra Mundial. Outra causa importante foi a competição entre a Inglaterra e a Alemanha. Eu falei para vocês que quando a Alemanha terminou sua unificação, a Alemanha ascendeu como uma grande potência econômica. Naquele momento, a grande potência econômica do mundo era a Inglaterra. E evidentemente que a Inglaterra não gostou muito de ter uma posição tão forte assim de um país recém-chegado ao mundo. Outra coisa também é importante, que a Inglaterra ameaçada vai tentar garantir a sua segurança sempre por meio da marinha, porque a Inglaterra é uma ilha e sempre na história conseguiu concretizar sua defesa, porque justamente era uma ilha e tinha uma marinha muito eficiente. E a Alemanha, sabendo do conflito em questão já com a Inglaterra, se preparando sempre para o pior, se preparando para o conflito iminente, vai então fazer o quê? Vai começar um programa de expansão naval. Por quê? Porque a Alemanha era a maior potência terrestre do mundo, tinha o melhor exército terrestre da humanidade naquele momento. Então, o que a Alemanha poderia fazer agora era basicamente começar um programa para treinar os soldados para a adaptação a um conflito marinho, e com isso eles iam conseguir expandir seus interesses coloniais, principalmente na África, que a Alemanha tinha muito interesse, e também fazer frente a essa marinha poderosa da Inglaterra. Com esse programa de expansão naval, que foi amplamente divulgado pela Alemanha, a Inglaterra evidentemente vai se sentir mais ameaçada ainda. Primeiramente, a Alemanha estava chegando economicamente, agora no contexto militar também estava ameaçando. A Inglaterra, muito ameaçada, vai começar a tentar fazer uma revolução tecnológica com os navios, e com isso eles vão construir os navios chamados de Dreadnoughts. Esses navios vão ser navios blindados e movidos a turbina, o que basicamente fez uma revolução no conflito marinho. Esse navio na foto é um exemplo de Dreadnought, é um navio totalmente blindado e é um navio movido a turbina, ou seja, navios muito velozes em comparação aos navios pré-Dreadnought, que eu vou explicar para vocês no próximo slide. Então, pessoal, nós temos aqui do lado esquerdo esse navio que é chamado de pré-Dreadnought, ou seja, era um navio antes da era dos Dreadnoughts, é um navio que não é blindado, é um navio que é movido ainda àqueles pistões de vapor. E aqui você já tem um navio totalmente blindado, um navio com armamento poderoso, armamento balístico poderoso, e além disso você tem um navio movido a turbina. Ou seja, você tinha um navio muito mais veloz, um navio muito mais poderoso e um navio muito mais resistente por conta dessa blindagem aqui. Foi realmente uma divisão de eras na história dos conflitos marinhos, né, da marinha inglesa inclusive. Só que teve um contraponto, evidentemente. A Inglaterra, para construir esses novos navios, gastou muito dinheiro mesmo. E mesmo assim a Inglaterra ainda basicamente estava muito insegura. A Inglaterra começou a perder ainda
mais a competição para o controle do comércio mundial. Por quê? Porque evidentemente a Inglaterra gastou muito dinheiro para fazer essa proteção militar e ao mesmo tempo parou de injetar dinheiro na economia. Ou seja, você vai ter a Alemanha chegando cada vez mais perto economicamente da Inglaterra, e isso evidentemente vai provocar uma sensação de desperdício de investimento e também um aumento do sentimento anti-germânico. A Inglaterra vai falar assim: esse país que acabou basicamente de ser fundado já está fazendo uma rivalidade tão grande com o nosso país que tem muitos anos. Evidentemente que existia um certo nível de até inveja dos alemães, então você tem essa fomentação no sentimento anti-germânico. E agora você tem a ascensão da Alemanha, evidentemente, né, como eu falei para vocês, no momento em que a Prússia se unifica, você tem a criação de uma potência que não tinha rivais no mundo. Você vai ter um crescimento industrial enorme. Esse crescimento industrial vai ameaçar sim os ingleses. A Alemanha vai se tornar aos poucos o país mais produtivo do mundo industrialmente. E para isso, né, para conseguir manter esse crescimento industrial muito elevado, ela vai precisar tentar ampliar seus mercados e obter novas colônias. E por isso, ela vai ter que entrar em conflito com os países que já tinham diversas colônias. Por quê? Porque evidentemente que a Alemanha e a Itália chegaram atrasados à luta por colônias. Por quê? Porque eles não estavam plenamente unificados quando aconteceu a divisão. Quando, por exemplo, na África você já tinha diversos domínios ingleses e franceses, e até espanhóis e portugueses também, mas você não tinha domínios alemães e domínios italianos. Por quê? Porque a Alemanha ainda não era um país, nem mesmo a Itália. Então você vai ter basicamente a Alemanha e a Itália chegando aos outros países europeus e pedindo por área de influência, tanto na África quanto na Ásia. E a Alemanha, evidentemente, vai contar com forte apoio e também vai fornecer apoio à Itália, que eram dois países novos que haviam sofrido o processo de unificação recentemente. Então estavam muito defasados em relação aos outros. Aqui à esquerda, pessoal, você tem a imagem do Kaiser alemão. Basicamente, ele está tentando comer o mundo para mostrar basicamente o quanto a Alemanha era insaciável. A Alemanha estava um crescimento enorme e a Alemanha sempre queria mais. Então, essa foi uma charge do período. E aqui embaixo é a bandeira da Alemanha no período. Um quarto ponto importante dos motivos da Primeira Guerra Mundial foi que a Alemanha fez diversas alianças no sentido político com o Império Turco Otomano, que é isso que estou mostrando aqui. O Império Turco Otomano ia permitir que a Alemanha tentasse colocar a ideia em prática de fazer uma estrada entre Berlim, que é a capital da Alemanha, e Bagdá, que é a capital do Iraque. O porquê a Alemanha ia fazer esse investimento todo para conseguir fazer uma estrada tão longa quanto essa? Por quê? Pessoal, a Alemanha queria acessos à fonte de petróleo e à fonte de carvão. Ambos sabemos que você tem fontes muito ricas no Oriente Médio, principalmente no Iraque, ou seja, a Alemanha tentou arrumar uma fonte que ia ser exclusiva dela, ou seja, não ia ir para a Rússia, nem para a França, nem para a Inglaterra, e isso ia apenas sustentar aquele desenvolvimento absurdo industrial que a Alemanha estava tendo. Evidentemente que por motivos econômicos a Inglaterra vai ficar contra isso e também a França também por motivos econômicos. Se a Alemanha conseguisse colocar em prática esse projeto, evidentemente que a Alemanha ia crescer mais ainda. E além disso, você tinha a questão dos Balcãs aqui, que era uma região muito problemática na Europa. Ou seja, a Alemanha tentar fazer essa estrada que passava por meio dessa região ia ser muito complicado mesmo. Tinha interesse de diversos países aqui, inclusive da Rússia, que apoiava a Sérvia na região. Você tinha também interesse da Áustria aqui na região, ou seja, era uma região muito problemática. Então, quando a Alemanha surgir com essa ideia, você vai ter diversas tensões políticas na Europa. Eu até vou reforçar essa questão balcânica aqui, que não compensa entrar em detalhes específicos, mas essa área na Europa, no período pré-Primeira Guerra Mundial, era uma região muito instável, era uma região que tinha muita luta política, era uma região que estava em conflito a todo momento, principalmente entre a Áustria e a Sérvia, que são dois países de etiologia distinta. Assim, aqui você tinha na Áustria basicamente germânicos, e aqui na Sérvia você tinha
os eslavos, né, que são povos de origem russa basicamente, então você tinha um conflito muito grande, até mesmo de etnia. Agora, reforçando outra rivalidade muito importante no período, você tem a rivalidade entre a França e a Alemanha. Eu falei para vocês do revanchismo francês, mas ao mesmo tempo também a Alemanha não gostava muito da França e a Alemanha tentou cada vez mais isolar a França politicamente na Europa. E como a Alemanha tentou fazer isso, a Alemanha fez o chamado Tratado dos Três Imperadores, ou seja, uma aliança militar entre a Alemanha, a Rússia e o Império Austro-Húngaro. Isso em 1873, 2 anos depois do final da Guerra Franco-Prussiana, para poder literalmente isolar a França do cenário político e consolidar a hegemonia alemã na parte continental da Europa. E agora não é importante tão decorar esse Tratado dos Três Imperadores, mas é importante perceber que a Alemanha vai inaugurar a política de alianças. Política de alianças é quando você faz uma aliança com outro país, você faz uma aliança essencialmente militar, nesse caso era uma aliança militar. Basicamente o seguinte: a Alemanha e a Rússia e o Império Austro-Húngaro são parceiros, são companheiros militares. Caso você invada um desses 3 países, esses 3 vão ir contra você. Ou seja, essa política de alianças ia ser inaugurada aqui, e a política de alianças, ao passar do tempo, iam criar aqueles grandes blocos rivais na Europa. E aqui você tem a demonstração, né, do que foi a Liga dos Três Imperadores. Você tem a Rússia aqui, sua massa continental enorme, você tem a Alemanha, você tem a Áustria-Hungria, esses 3 países formando um bloco militar da Europa. Evidentemente que a França ficou assustada em relação a isso. Agora, falando mais especificamente sobre a política de alianças em si, que ela também é um ponto importante da aula, é um ponto também que pode cair no vestibular, apareceu diversas vezes. Como eu falei para vocês, a política de alianças era uma diplomacia militar em que os países faziam. Eu vou dar um exemplo aqui sobre o que estava acontecendo no período, não é importante guardar o que aconteceu em si, mas o exemplo. Bom, como a Alemanha tinha um apoio militar com a Áustria, e a Rússia, apesar de ter um apoio militar com a Alemanha e a Áustria, também tinha um apoio militar com a Sérvia. Você tinha alianças políticas aqui formadas, a Sérvia com a Rússia e o Império Alemão com a Áustria. 2 países que tinham etnias semelhantes, aqui os eslavos e aqui os 2 germânicos. Ou seja, você tem a Alemanha apoiando a Áustria sobre a região dos Balcãs. A Áustria tinha interesse específico sobre a região dos Balcãs, então você tinha literalmente o Império Alemão influenciando aqui, e ao mesmo tempo a Sérvia, que tinha interesses próprios para essa região, tinha o apoio da Rússia. Ou seja, embora a Rússia nem a Alemanha tenham interesse direto nessa área aqui, por a Alemanha apoiar a Áustria e a Rússia apoiar a Sérvia, você tem o início de conflito entre a Alemanha e a Rússia diante dessa região aqui. Ou seja, é importante dizer para vocês que a política de alianças favoreceu o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, conflitos que não era seu, você ia tomar para você e você ia lutar pela causa. Ou seja, você tem um processo de generalização dos conflitos. Isso fez a Grande Guerra ter a proporção que teve. Você tem em 1882 a criação da Tríplice Aliança. Eu falei para vocês o exemplo, mas realmente aconteceu. A Rússia acabou se afastando da Alemanha justamente por aquela região dos Balcãs ali, que era uma região muito problemática, e que a Rússia tinha uma certa aliança política com a Sérvia e tinha que respeitar isso. Acabou saindo daquele Tratado dos Três Imperadores, e a Alemanha prontamente fez um outro tratado. A Alemanha criou a chamada Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança, realmente esse nome aqui é importante. Você vai ter que lembrar que a Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Pessoal, por que a Itália entrou nesse reino? Por quê? Porque a Alemanha e a Áustria são países
que tem uma etnia semelhante, tem língua semelhante, tem muito em comum, então tudo bem a Alemanha e a Áustria se unirem numa aliança político-militar. Mas por que a Itália entrou nisso também? Primeiro, porque a Itália também é um país recém-unificado, assim como a Alemanha, e além disso a Itália tentava buscar se recompor diplomaticamente com a Áustria. Por quê? Porque tinha a questão das províncias irredentas, que eram terras não recuperadas pela Itália, ainda que estavam sob domínio da Áustria, ou seja, a Itália procurou essa aproximação da Áustria para conseguir recuperar essas terras. Então é importante guardar isso. E essa criação dessa aliança evidentemente aconteceu porque a Rússia se afastou, mas também aconteceu porque naquele período a França e a Rússia tinham feito um pacto militar. Ou seja, você já tinha basicamente a formação de dois blocos antagônicos. Você tinha de um lado a Alemanha e os parceiros da Alemanha, e do outro lado a França e os parceiros da França. E isso ia só se desenvolver cada vez mais. Aqui, pessoal, só pontuando para vocês a região que era Trentino e Istria, que eram as regiões não resgatadas ainda pela Itália. Ela é chamada Itália Irredenta, ou seja, a Itália não recuperada ainda dos austríacos. Não é tão importante, é só realmente uma citação. E com essa aglutinação de blocos rivais, você vai ter o crescimento da tensão diplomática na Europa. Pessoal, e esse momento é um dos momentos mais contraditórios na Europa. Por quê? Porque até então esse momento estava acontecendo ainda chamada Belle Époque, que eu falei para vocês. A Belle Époque terminou com o início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, foi imediatamente antes. Ou seja, você tinha com a Belle Époque a celebração da paz, a celebração do crescimento, da riqueza da Europa, porém, ao mesmo tempo, você tinha uma violenta corrida armamentista. Ou seja, todos os países estavam tentando produzir muito armamento porque sabia que uma guerra estava iminente. Até uma charge muito bem feita na época, né? Você tem aqui a paz na Europa, deitada e com uma faca no peito sangrando, ou seja, a paz na Europa estava comprometida, e todo mundo ficava apontando o dedo para o outro, dizendo de quem era a culpa, quando na verdade a culpa era de todos. Por quê? Porque ninguém estava preocupado em parar os conflitos, todo mundo estava preocupado com os próprios interesses, então todo mundo começou a se armar. Começou a se armar mesmo celebrando a paz na Europa. Então você tem um chamado período conhecido como paz armada. Esse termo também aqui é muito importante. A Europa, por mais que estava prestes a um conflito, todo mundo sabia disso, todo mundo estava se armando. Você tinha a celebração de forma contraditória da Belle Époque, por isso é chamado de paz armada, também é um termo que cai bastante nos vestibulares. E agora uma questão um pouco mais periférica, que foi a questão marroquina, mas foi uma questão que deu depois desenvolvimento para aquele revanchismo inglês, para aquele conflito entre a França e a Alemanha. Você vai ter esse território aqui de Marrocos, que era uma colônia que já tinha uma presença francesa muito grande, não tinha o domínio totalmente consolidado ainda, mas a França tinha grande presença na região. E o que acontece? A França desejava anexar de uma vez por todas Marrocos. Marrocos naquele momento era uma região de muito interesse, uma região muito rica, tem muito petróleo inclusive em Marrocos, então naquele momento era uma região em foco economicamente. E a Alemanha tinha muito interesse em explorar recursos nessa área, e a Alemanha simplesmente não aceitava o fato da França ter chegado antes, fazer com que a França tenha o domínio sobre aquela área. Então o que aconteceu? Por mais que a França tivesse em presença na região, e por mais que a França já estava prestes a anexar Marrocos, o Kaiser Guilherme II da Alemanha, ele vai proclamar um apoio alemão ao movimento de independência de Marrocos. Evidentemente que esse fato não ia ficar por assim. Você tem a França ficando muito puta com a ação da Alemanha, você tem a França condenando totalmente o que a Alemanha estava fazendo. A Alemanha estava contribuindo para um país se tornar independente na África, que era algo absurdo se imaginar. Você tem uma quase deflagração de guerra da França contra a Alemanha, porque a França não fez, porque evidentemente que a França não podia vencer. Mas enfim, a França vai enviar tropas para Marrocos para conseguir sufocar a revolta popular que foi fomentada pela Alemanha, e a Alemanha vai enviar uma canhoneira como resposta a esse envio de tropas para Marrocos. Então você vai ter quase um conflito entre a França e a Alemanha em território africano. Você vai ter, evidentemente, depois de um tempo,
um controle por ambas as partes, né? Você vai ter, basicamente, você vai fazer com que a guerra seja adiada por mais alguns anos, né? A crise vai ser solucionada. O que vai acontecer vai ser o seguinte: a França vai realmente ficar sobre Marrocos. Foi um consenso que chegou na Europa, porque a França chegou primeiro, a França estava lá há muitos anos, a França já ia fazer de Marrocos sua colônia. E a França, em troca, né, de basicamente que a Alemanha não influencie mais naquela região, a França vai ceder o Congo francês à Alemanha, que é essa região aqui marcada em verde. Pessoal, evidentemente que não foi uma solução muito boa. Por quê? Porque a França se sentiu humilhada de ceder um território para a Alemanha, e ao mesmo tempo a Alemanha se sentiu humilhada de não conseguir pegar o Marrocos da França. Ou seja, essa crise que aconteceu, essa crise marroquina, apenas acentuou esse ressentimento que existia entre os dois países. E vendo isso, principalmente a Inglaterra, né, que tinha o maior medo da Alemanha, vendo essa iniciativa muito agressiva da Alemanha, a Inglaterra e a França, para procurar se proteger da Alemanha, porque evidentemente elas sabiam que não podiam vencer uma guerra sozinha contra a Alemanha, vão fazer uma aliança chamada de Entente Cordiale em 1904, ou seja, uma aliança político-militar entre a Grã-Bretanha, o Reino Unido, e a França. E em 1907 a Rússia acabou aderindo também por uma certa rivalidade diante da Alemanha, e essa aliança vai chamar Tríplice Entente, ou seja, a Tríplice Entente é o Reino Unido, a França e a Rússia, que eram o outro bloco rival dessa Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o panorama da Primeira Guerra Mundial estava formado. Vocês tinham a Tríplice Aliança, também chamada de potências centrais, que eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, você tinha a Itália. Pessoal, eu coloquei aqui a Itália está como neutra aqui, por quê? Porque a Itália depois vai mudar de lado, a Itália não vai ficar com a Tríplice Aliança, e o que vai entrar basicamente não no lugar dela, mas já era aliado, vai ser o Império Turco-Otomano aqui embaixo, está aqui como Turquia, né, mas era o Império Turco-Otomano no período. Então você vai ter as três potências centrais, que vão ser a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano aqui embaixo. E você vai ter na Tríplice Aliança os três países mais importantes: a França, a Grã-Bretanha como o Reino Unido, e o Império Russo contra as potências central, que o Império Russo, a França e a Grã-Bretanha formavam a chamada Tríplice Aliança. Evidentemente você tem aqui na África tudo em verde também, pertencente à Tríplice Aliança. Por quê? Porque a França e a Inglaterra tinham um domínio muito grande da África, mas além disso tinha outros países que eram também aliados, como a Sérvia e Montenegro, que eram contra o interesse austríacos na região dos Balcãs. Você tem também aqui a Bélgica aqui em cima, mas mais importantes realmente foram os que eu citei. Mas simplificando, o que foi a Primeira Guerra? A Alemanha contra o resto da Europa, porque o Império Austro-Húngaro tinha uma força militar muito pequena, o Império Turco-Otomano também. A Alemanha realmente tomou a frente de batalha em todos os momentos. Então você vai ter a Alemanha contra a França, a Grã-Bretanha e o Império Russo ao mesmo tempo.